aqui, ó, tá vendo? Ele tá travado, tá aqui marcando o tempo, tá vendo? É porque normalmente, ó, grava, tá vendo? Travado. Aí ele já começou a gravar, tá? Beleza, fica Inclusive aqui, qualquer coisa, qualquer mensagem de erro, você me avisa, tá? Só um minutinho, gente. Que eu vou. Tava organizando aqui. Vai. Peraí, vai voltar. É porque na hora que passa, pronto. É RU HU. Não. Ah, rapaz, é porque auxiliar queimou, aí fica HUX. Bem, gente, eu trago nesse papelzinho aqui porque eu sempre esqueço de alguém, né? São os agradecimentos, tá? Boa tarde. Bem, eu quero agradecer primeiro, né, aos bons espíritos, né, que me permitiram estar aqui, me deram saúde, né, me deram força, né, para estar aqui. A equipe doutrinária da CEB, que na realidade esse assunto ele estava lá sem dono, eu fui lá e meio que pedi para fazer, né, essa palestra, tá? Tem também a Mireia e Arthur Mascarenhas, que não estão aqui, que me passaram material, tá, de uma palestra antiga que eles fizeram, então me auxiliou bastante no estudo, tá certo? A vocês, né, que estão aqui presentes, encarnados e os desencarnados, aqui deve estar cheião, hein? Espero. Eu não sou médium, mas imagino que sim, tá? E também assim, vocês que estão agora assistindo no YouTube, tá? Eu quero que vocês agora vão lá, dê um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhe, para que nosso canal ele consiga passar dos 1000 inscritos e a gente possa fazer mais divulgações, tá certo? Então, like, inscreve e compartilha, tá? E também, assim, uma coisa que está acontecendo comigo interessante, eu estou chegando na idade que meu pai desencarnou, tá? E é uma coisa, assim, bem estranha na minha cabeça, porque eu achava que meu pai era bem velho, né? Já tem tem acho que 25 anos que ele desencarnou, e, cheguei na idade dele e não é bem isso, né? Muita coisa, então essa palestra também é dedicada a ele, tá, pai? Então, vamos lá. Um café, porque sem café ninguém vive, né, Ana? Bem, vamos lá. Perispírito e fluido vital, segundo a codificação espírita. Primeiro, esse assunto, ele não dá para ser numa palestra, ele precisa, pelo menos, de um seminário, tá certo? Porque é muita coisa, tá? E, segundo a codificação espírita, por quê? Porque existem outras teorias, né, que infelizmente não vai dar tempo a gente falar, mas existem várias teorias, né, que em outras doutrinas, em outras religiões, que talvez expliquem a mesma coisa, tá certo? Mas a gente vai ficar aqui só na explicação da doutrina espírita. Vamos lá? Aí, pronto. Os objetivos dessa palestra, tá? Primeiro, deixar mais perguntas do que resposta, porque se a gente sair daqui sem pergunta, como eu falei nas outras palestras minhas, não valeu a pena, tá? Definir os fluidos no cotidiano, definir o fluido cósmico segundo o Espiritismo, definir brevemente energia, vibração e frequência, definir que matéria é energia, explicar as propriedades dos fluidos, explicar a formação e propriedades do perispírito, descrever a ação dos espíritos sobre os fluidos, sobre os perispíritos e sobre o corpo físico. Definir o ambiente fluídico, aí a gente entra na qualidade dos fluidos, e esclarecer a ação magnética dos fluidos também, tá? E, para o final, eu vou deixar uma pergunta, e aí a gente já vai começando a pensar nela a partir de agora. Como utilizar estes conhecimentos para melhorar a nossa saúde mental, física e nos aproximar de Deus? Então, vai pensando durante a palestra, tá certo? Vamos lá.
Outra coisa que eu sempre digo, se você é a pessoa mais sábia da sala, você está na sala errada. Então, por favor, como eu falei com Yandra, acertei? Quando eu falei com Yandra, se eu falar qualquer besteira, por favor, me corrijam, tá certo? Vamos lá? Outra coisa, a manutenção da casa, né? Como eu sempre coloco, tá? A gente passou pela situação, a gente nunca, sempre teve dificuldade, mesmo antes da pandemia. E com a pandemia a coisa complicou mais ainda, tá? Nós tivemos muita dificuldade de manter essa casa e continuamos com muita dificuldade de manter essa casa. Então, nesse momento nós estamos com esse Pix ativo, né? No Banco Inter, esse é o CPF do Roberto, tá certo? E quem puder contribuir, tá, para a manutenção da casa, para que a gente consiga passar por esse período turbulento que ainda estamos passando e que nós possamos ter essa casa cheia e uma casa grande como essa, nós possamos usufruir mais dela, ter mais, mais utilização, tá? Joia? Então, pronto. Os fluidos. O livro base é esse aqui que eu utilizei, a Gênese. Você vai encontrar em toda a codificação referências aos fluidos e ao perispírito, tá? É o capítulo 14, natureza e propriedade dos fluidos, elementos fluídicos, formação e propriedades do perispírito, ação dos perispíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento e qualidades dos fluidos, tá? Isso você vai encontrar na Gênese, no capítulo 14. Bem, como introdução, vamos ver que o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Tá? Então, vamos ficar com essa frase como introdução e nós vamos falando e nós vamos entender mais o que é o perispírito, ou corpo fluídico, e o fluido cósmico. Em alguns momentos você vai ouvir falar de fluido cósmico universal, etc., mas é a mesma coisa, é o mesmo fluido cósmico, tá? Que às vezes o pessoal coloca fluido cósmico universal. Definição simplificada de fluidos no cotidiano, tá? O que são fluidos? Pô, mas fala tanto de fluidos, o que são fluidos? Fluidos no nosso cotidiano são os gases líquidos presentes no cotidiano que têm a capacidade de se deformarem sem grandes dificuldades. A água, o café, é um fluido. O ar é um fluido, tá? Tudo que basicamente pode ter, se ele for líquido, ele escorre, tá? Se ele for um gás, ele vai se comprimir, vai se expandir, tá? Então, essa é a definição de fluidos no nosso cotidiano. Ora, é o mesmo fluido? A gente vai ver que é. Mas por que os espíritos utilizaram essa palavra fluidos para designar o que eu vou explicar, o que a gente vai ver? Na época de Kardec, eu fiz uma palestra uns 2 ou 3 meses atrás, que era justamente a parte da ciência. Nessa época em que Kardec escreveu, da codificação de Kardec, a física, ela explicava tudo como fluido, tá? Você tinha o fluido elétrico, você tinha o fluido magnético, você tinha o fluido luminoso, tá? Então, vamos dizer assim, tudo que eles viam que era transmitido, eles não conheciam as propriedades, tá? Que a gente vai ver. Então, eles consideravam tudo fluidos. Então, fluido era uma palavra muito utilizada na ciência da época de Kardec. Então, os espíritos não iam inventar uma palavra nova, nem fazer uma explicação que a gente, né, diferente. Eles utilizaram dessa palavra, que era uma palavra conhecida, que era uma palavra aceita, e eu até uma vez falei com ele, pô, me descobri por que tem tanto fluido na codificação, que a gente fala tanto de fluido, né? E a gente vai ver que tem uma base por isso.
o fluido cósmico, segundo o Espiritismo, é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. O que é isso, né? O que ele quer dizer? Que é a matéria elementar primitiva. O que é elementar? Elementar é o criador, né? O elemento único, o elemento principal. Tá? O fluido universal é a matéria do mundo espiritual, sendo sensível ao pensamento, às emoções, aos sentimentos e à vontade. Tá? Vocês vão ver lá na frente, antes que eu esqueça, que o fluido, como sendo matéria do mundo espiritual e sendo sensível ao pensamento, você pode, os espíritos, quanto mais evoluídos, eles vão conseguindo manipular esses fluidos. Tá? Eu falo esses fluidos porque ele tem diversas, apesar de ser um fluido elementar, ele tem diversos atributos, tá? Que a gente vai ver lá na frente. Aí você pode ficar aqui perguntando, puxa vida, mas como com o pensamento o espírito pode agir sobre os fluidos? Eu não sei. Tá? Se eu soubesse, eu estava ganhando um prêmio Nobel. Mas a gente consegue entender como eles fazem isso. Tá? Uma coisa, né, como a gente, uma coisa é você saber o que é e a outra é você saber como é. Tá? Eu não sou médium, eu nunca vi espírito. Tá? Se eu ver aqui, é arriscado até sair correndo. Mas para quem é médium e tem essa sensibilidade, a gente vai ver também como essa sensibilidade não vamos dizer influenciada, mas ela é sentida, tá, pelo médium, esses fluidos, tá? Eu não sei como é, eu vou falar aqui o que é, tá? Vamos nessa. Então, pelo pensamento e da vontade, pelo pensamento e a vontade, os espíritos encarnados e desencarnados o aglomeram, combinam, dispersam, formam materiais, dão aparência, forma, cor, mudam as propriedades, etc. É a grande oficina, o laboratório do mundo invisível. Aí você, puxa vida, existe uma outra dimensão, existe um outro lugar onde os espíritos estão trabalhando com os fluidos, criando matéria, criando imagens? Sim, mas não é em outra dimensão. É nessa mesma dimensão, do lado da gente. E a gente vai ver por que a gente ainda não sente. Aí, moço? Aí. Quando ele fala, o laboratório do mundo invisível. Por quê? Porque o fluido cósmico, ele dá direção e sentido à matéria, ele aglomera ou dispersa a matéria, que é o próprio fluido, tá certo? Forma imagens, que a gente chama de ideoplastia, né? Muitas vezes você vê essa palavra, não, porque você pensou nisso aqui e imediatamente já está criando uma imagem mental sobre aquilo que você pensou, tá? Existe vou até me adiantar um pouco, senão acabo esquecendo, tem uma passagem no documentário Quem Somos Nós, antigo, tá? Então, que lá, um cientista japonês, isso é verdade, ele pediu a algumas pessoas, pegou amostras de água, algumas pessoas mentalizaram coisas boas, coisas ruins, falando palavras de ódio, falando palavras de amor para a amostra de água, depois ele congelou aquela água imediatamente e depois ele colocou no microscópio e conseguiu ver que os cristais do gelo estavam em formas diferentes. Então, quem quiser ver, procura lá, eu esqueci o nome, é um japonês. Como, Carol? Kemoto? Emoto. Procura lá, Quem Somos Nós, no documentário vai ter essa partezinha, tá? Então, isso é interessante, a gente vai ver como isso acontece, tá? Manipular esses objetos fluídicos como se fossem corpos densos
imprimir aparência, forma e cor determinadas, alterar as propriedades físico-químicas das substâncias plasmadas. Por exemplo, hoje eu trouxe a água para ser fluidificada. Por quê? Porque eu acredito que aqui nesse ambiente, no momento que a gente está numa mesma, vou adiantar aqui, corrente de energia e vibração para o bem, essa água, ela vai ter, como a gente fala, os lenitivos necessários, né? Para que a pessoa possa ter. Muitas vezes você vai, né? Água benta, é água de alguns lugares, mas realmente você pode fazer isso. Tá? E também pode afetar a qualidade do fluido. Tá certo? Através do pensamento, somos co-criadores do universo ao nosso redor. Olha, gente, nesse momento aqui não tem nada a ver com a física quântica que você ouve lá, que você está criando, a realidade, não tem nada a ver, tá certo? Não tem nada a ver nesse sentido, ok? Vamos lá. Aí Kardec coloca lá na Gênese, o futuro, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis, que nos permitirão compreender o que para nós é mistério. O futuro é agora também, e o futuro vem mais aí. Então, o futuro para Kardec pode ser agora. Ele não fechou questão nenhuma, nem os espíritos fecharam questão alguma sobre os fluidos, tá? Na realidade, a solidificação da matéria não passa de um estado transitório, que pode voltar ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão da matéria. Ou coesão, da matéria, vamos dizer, eu coloquei matéria. Tá? Entenderam isso aqui? Pois vai ficar interessante agora. Bem, a gente não pode falar, como eu falei do início, energia, né? Aqui naquela hora, a mesma energia, tal. Não dá para falar aqui de perispírito, de fluido, sem falar de energia, tá? Por quê? Porque vocês vão ver lá na frente que a energia é um atributo de um corpo, é um atributo de uma matéria. A energia, quando fala, faltou energia, né? Estou sem energia, tá certo? Na realidade, essa energia, você não chega ali, que me dê 1 quilo de energia, né? Me dê meio quilo de energia, você não compra energia, tá certo? A gente fala em casa que a energia é energia elétrica, que tem toda uma explicação por que você consegue movimentar um motor de um liquidificador, né? Mas você não consegue chegar lá e dizer, não, vou pegar essa energia aqui e vou colocar aqui. Até pode, se você vai carregar uma pilha, mas é outra história, tá certo? A energia, uma definição bem simples, é tudo aquilo que você pode realizar trabalho. E o que é realizar trabalho? É colocar alguma coisa em movimento. Bem resumido, isso é bem resumido. Por exemplo, eu vou pegar essa garrafa aqui e vou levantar essa garrafa. Isso foi um trabalho, pegar essa garrafa lá, trazer para cá. De onde veio essa energia? Veio do meu músculo, tá? Do meu braço, que usou a energia química dos alimentos de origem animal ou de proteína vegetal, de proteína animal e dos vegetais que eu ingeri, eu tenho essa energia para levantar. E de onde veio essa energia? Tá? A energia veio da planta, ou o animal comeu a planta, e de onde veio a energia que veio para que foi para a planta? Do sol. Tá? Então, de onde vem nossa energia? Do sol. Fica 8 minutos de luz daqui. Tá certo? Então, a energia, ela não pode ser criada ou destruída, apenas transformada ou transferida. Então, se você diz,
perdi minhas energias. Na realidade, sua energia foi transferida para outra coisa. Você pode ter efetuado alguns trabalhos, ou você correu, você fez muita coisa, seu cérebro consome muita energia, tá? Essa energia química, e aí transforma em energia elétrica, e tudo tem uma dissipação. Essa dissipação não é uma perda, ela foi para outro lugar. Tá? Aí você diz, puxa vida, então, essa energia toda que está aí, veio de onde? Veio de um pontinho lá, há 13,8 bilhões de anos, tá? Que é todo o universo que a gente tem hoje. Vamos lá? Vibração ou oscilação é qualquer movimento que se repete, regular ou irregularmente, dentro de um intervalo de tempo. Lembra que eu falei? A mesma vibração, estamos vibrando na mesma frequência. Tá? O que é isso? Toda matéria, tudo, um átomo, ele vibra. Tudo vibra. Se a gente conseguisse ver um átomo, a gente não ia conseguir ver, porque ele estaria tão, sabe? Ele está vibrando de tal maneira que a gente não consegue ver. Então, nós somos feitos de átomo, tudo é feito de átomo e de matérias elementares, estou chegando lá, tá? Que vibram, tá certo? Então, tudo na natureza vibra. Tudo na natureza vibra. E a frequência é o quê? É uma grandeza física que indica o número de ocorrências de um evento, ciclos, voltas, oscilações, etc., em um determinado espaço de tempo. Então, há uma diferença de vibração entre os corpos, porque ele oscila muitas vezes rápido. Eu vou passar logo a próxima, isso. Tá, vocês aqui, são vários exemplos de uma onda, tá? Uma representação de onda. Você vê que essa daqui tem uma frequência mais longa, essa daqui tem uma frequência... Então, tudo na natureza vibra nas frequências. Quando, opa, chegando aí o 5G, o que é o 5G? É uma letra 5G, 5 GHz. Hertz é a medida da vibração. Então, o que é que acontece? Pô, ele consome mais energia, ele consegue transferir mais dados, porque ele tem uma frequência de 5 GHz, que é... Tá? Uma onda curta de rádio, tem isso aqui. Aí nós vamos, ó, eu estou chegando lá, hein? Não me xinguem, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Isso é só a introdução. E o tempo está passando. Nós temos aqui, dentro dessa vibração, tudo que chega para a gente é através dos nossos olhos e dos nossos sentidos. Tá? Nós só conseguimos ver esse pedacinho aqui das ondas eletromagnéticas, que é o que chega no nosso corpo. Tá? E chega nos nossos olhos, cones e bastonetes identificam as luzes, a diferença de luz, vai para o cérebro, lá no cérebro é decodificado em cor. Quem garante que o mesmo vermelho que você vê é o mesmo vermelho que eu vejo? Ninguém. Eu nunca vou estar na sua cabeça, nem você vai estar na minha. Pode ser que a gente chama de vermelho alguma coisa. Você vê um vermelho de uma cor e eu vejo vermelho de outra e a gente... Está todo mundo... Então é aquilo do... Né? É aquilo do... Eu não vou estar sentindo o que você sente. Tá? Vendo o que você vê. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que chega aos nossos sentidos é só isso aqui de um espectro muito grande de ondas. Aqui são as ondas de alta energia. Tá? Estou falando nada besteira não, né, André? Pronto. Aqui são as ondas de alta energia. O raio V, aquele que... nós temos uma camada de proteção na atmosfera, os raios X, que são criados na Terra e também eles vêm do espaço, os raios gama, aqui já é o infravermelho, que nossos olhos não conseguem enxergar, mas que o James Webb consegue. Aqui são as ondas de micro-ondas, que nós temos também telescópios de micro-ondas que captam essas ondas, tá? São as ondas FM, AM e a onda longa de rádio, tá certo? Que nossos olhos não conseguem ver. Se a gente tivesse o equipamento, os nossos olhos, eles fossem desenvolvidos para enxergar o infravermelho, tá? Talvez nós conseguiríamos coisas que você vê com câmera. Eu tenho uma câmera aqui de infravermelho. Ela consegue captar o infravermelho. Beleza. E aí o que é que a gente chega? Que matéria é energia. Tá?
aproximadamente, só para você ter ideia aqui, aproximadamente 20 gotas de água convertida em energia elétrica pura, energia elétrica, né, vamos pura, não, poderia alimentar uma lâmpada de 100 watts, aquela forte que a gente tinha em casa que não deixava acender porque gastava muita energia, por 30 mil anos, 20 gotas de água. Ali tem energia para isso, só que a gente não consegue tirar essa energia ainda, tá? Então, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, tá? Essa é a famosa equação de Einstein, tá? Ele postulou isso em 1905, mas vocês vão ver o que é que ele diz sobre isso. Ah, não dá para ver, não. Não dá para ver. Não dá. Eu vou pular, porque, na realidade, ele diz o seguinte ali. Ele explica que uma quantidade pequena de matéria, tá, pode ser convertida em uma quantidade muito grande de energia. Para você ter ideia, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros ao quadrado, ou 300 mil quilômetros por segundo, né? E ali ela já está ao quadrado. Então, imagina o quanto de matéria você com um pouquinho de matéria, o quanto de energia você conseguiria. Tá? Vamos lá. Opa! Ih, rapaz, lá vou eu de novo. Bora. Propriedades dos fluidos. São os agentes e os meios de ação do mundo invisível e que constituem uma das forças e uma das potências da natureza. Tá? Tá aqui. Esse daqui já está no céu e inferno. Tá? Então, são os agentes e os meios de ação do mundo invisível e que constituem uma das forças e uma das potências da natureza, os fluidos. Por quê? Porque outras potências da natureza, também nós temos o pensamento, alguém me ajuda aí, tem que coloca na codificação, só consigo lembrar aqui agora de pensamento, essas coisas, tá? Bem, tudo é relativo nesse mundo, e conforme a natureza fluídica dos seres que o habitam, só os espíritos superiores têm percepções indefinidas que nos inferiores são limitadas. Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Os espíritos ocultam-se às vistas uns dos outros, por efeito de sua vontade, que atua sobre o envoltório perispíritico e sobre os fluidos ambientes. Tá? Isso também está lá no céu e inferno. Aí. Bem, depois de vocês terem visto o que eu falei de energia, né, de vibração e de frequência e do que pode chegar a gente, o que eu quis colocar ali, tá, é que nós, seres encarnados, espíritos encarnados, tá, nós achamos que não estamos no mesmo plano dos espíritos, que a vida espiritual, que as relações, é outro lugar, não é esse lugar, tá? O que é que acontece? Todos nós temos um campo magnético, tá? Todo átomo ele tem, todo elétron ele tem um campo magnético, que vai somando, nós temos um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele emite ondas, tá? Emite ondas eletromagnéticas. Quem aqui já fez um eletroencefalograma? Beleza. No eletroencefalograma, são capturadas determinadas ondas pela ação, tá, eletromagnética o cérebro. Ela é uma usina, né? Então, ele está ali sempre trabalhando e são correntes elétricas, fluxos de corrente elétrica no cérebro. Você coloca eletrodos, esses eletrodos são várias faixas de vibração, várias faixas de onda que o cérebro. Então, ali ele vai ver se existe algum
alguma alteração naquelas ondas e você pode ter um foco, alguma coisa no seu cérebro, tá certo? Os cientistas, eles fazem algumas experiências, isso através de pessoas que estão em oração, que estão meditando, e existem alterações nas ondas, principalmente nas ondas que eles chamam de ondas alfa, tá? Então, olha, já existe uma relação entre a energia, a emissão da energia, as ondas, porque as ondas também são matéria, tá certo? Que, de alguma maneira, elas podem ser capturadas por outra pessoa, tá? Nós, humanos, não desenvolvemos, como alguns pássaros, tá, a propriedade de seguir os campos eletromagnéticos da Terra, que a Terra também tem seu campo eletromagnético, tá? Tem um grande ímã lá no interior da Terra. Porém, já foram feitas algumas experiências, tá, em que você coloca uma pessoa dentro de uma gaiola de Faraday, que é que você fica imune a qualquer interferência de outras ondas eletromagnéticas, e mudaram, como se estivesse mexendo no campo eletromagnético da Terra, somente com a pessoa. Eu estou falando de uma forma bem resumida, tá? E aquela pessoa sentiu que estava, de alguma maneira, se movendo. Quer dizer, uma coisa que a gente acha que não sente, tá? Porque a gente já se acostumou a não sentir, tá? Num ambiente controlado de laboratório, conseguiram isso. Tá certo? Então, o que é que a gente... Puxa vida, o que seria, então, esse corpo formado de fluido? Tá? E o que seria também esse fluido? Tá? Esse fluido, a gente pode dizer que ele esses... Eu prometi que não ia falar. Né? Você tem... porque a luz, ela é energia e transfere, e como a gente já viu aqui agora, energia é matéria. Tá? Toda luz, luz infravermelha, que a gente não consegue ver, mas que a gente também transmite, tá? É matéria. É matéria. Só que na forma de fótons que não tem massa, é como se fosse energia pura. Tá certo? Então, você consegue transmitir essa energia através do pensamento. Dessa maneira, por esse raciocínio. Tá certo? E esse fluido seria, no meu entender, né, uma forma de você estar trabalhando, de os espíritos estarem trabalhando com esse campo quântico também eletromagnético. São vários campos quânticos. Tá? Eu estou falando aqui somente do campo quântico eletromagnético. Tá? Mas vamos lá. É uma condensação de fluido universal em torno de um foco, a inteligência ou espírito. O perispírito é constituído a partir dos fluidos do ambiente, mas conserva a imponderabilidade, as qualidades etéreas do fluido universal. A natureza do perispírito depende do grau de adiantamento moral do espírito. Tem uma palestra no nosso canal, que é a palestra do Arthur, que eu até tirei essa figurinha, que ela é muito mais didática do que essa daqui. Por que muito mais didática? Porque ele vai direto, né, no perispírito, tá? Ele explica bem a formação do perispírito e ele é professor, né? Então, lá vocês vão ter, se vocês depois voltam lá, e o interessante é que se vocês voltarem também no nosso canal, e quem estava aqui, tem 2 palestras que falam sobre esse assunto, que é a palestra do Juan, tá? O título, quem lembra? E a do Edvaldo César também, que fala também desse assunto, tá? Da formação do perispírito e dos fluidos, tá? Então, com certeza vai complementar isso aqui. Bem, essa figurinha é uma figurinha bem
simplesinha que pode dar uma ideia da gente. O que seria o espírito? O espírito é a inteligência. A gente não consegue descrever o que seria o espírito, qual é a matéria do espírito, qual é o formato do espírito, né? Os espíritos tentam até explicar, mas mesmo assim fica difícil entender. Você tem o corpo, o que seria esse perispírito que a gente fala aqui, tá? Que ele é formado, que ele é interligado ao corpo por todas as moléculas, tá? Todas as moléculas ligam o nosso, digamos assim, corpo ao perispírito, que seria a ligação com a inteligência que é o espírito. É uma forma bem simplificada de explicar, tá? E esse perispírito, ele, no momento da concepção, ele já está, molécula a molécula, tá? Ligado ao corpo, tá? Essa até é um dos motivos pelo qual a doutrina espírita é contra o aborto, porque a partir daquele momento, a partir do momento da concepção, você já tem um espírito encarnado, tá? Em processo de ligação. E esse perispírito vai, com a ajuda da genética, quer dizer, não com a ajuda em concurso com a genética junto, moldar aquele corpo. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Não, que beleza. Ou ninguém entendeu nada. Então vamos lá. Conforme o espírito seja mais ou menos depurado, seu perispírito se formará das partes mais puras, mais grosseiras, do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Nós sabemos, através da codificação, que existem diversas moradas na casa do Pai. Existem diversos níveis de depuração do espírito. Depuração é o quê? Às vezes fala, é uma matéria mais quintessenciada, né? É uma matéria de um fluido quintessenciado. Como eu falei antes, na época de Kardec, a gente achava que tinha um éter, né? A ciência considerava um éter, que era a quintessência. Você tinha lá na antiga Grécia o ar, o fogo, a terra, ar, fogo, terra, água. E o éter, que era uma matéria que era quintessência, quintessenciada, que era uma matéria pura, em que tudo estava imerso, né? E que a luz tinha que se movimentar, porque era um fluido luminoso, se movimentava pelo éter, tá? E depois foi confirmado de que não, o vácuo absoluto era vamos dizer assim, heresia, coisa, né, falava da igreja, mas vamos dizer, era uma coisa absurda, o vácuo absoluto, não existia. Mas aí foi provado que o próprio vácuo absoluto existe. Depois viu-se que não era bem assim, que naquele vácuo absoluto existe uma variação quântica que pode ser o nosso querido éter. Tá? A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Bem, o espírito, quando ele vai reencarnar, ele vai se utilizar daqueles fluidos para criar o seu perispírito. Cada planeta, cada morada, vamos dizer assim, cada morada tem um ambiente fluídico diferente do outro, né? Se a gente vamos colocar que o ambiente fluídico da Terra, no início dos tempos, era um e hoje talvez seja outro, tá? Então, se um espírito vamos colocar assim, de uma ordem superior precisa reencarnar na Terra por algum motivo, ele vai precisar trabalhar com os fluidos que ele tem aqui, tá? Então, ele vai tirar dessa Terra os fluidos necessários e ele vai precisar de um trabalho para isso, porque o nosso fluido, eu vou continuar falando fluido, é grosseiro em relação aos fluidos aos fluidos de outra morada, tá? O mesmo para o perispírito. Quanto mais elevado o espírito, mais o seu perispírito ele passa a ser mais depurado, mais quintessenciado, tá?
A ação dos espíritos sobre o perispírito, sobre fluidos e sobre o corpo físico. O envoltório perispiritual se modifica com o progresso moral do espírito. O perispírito é o corpo de manifestação do espírito. Sendo de natureza fluídica, ele é sensível aos pensamentos, às emoções, aos sentimentos e à vontade. É invisível seu estado natural, mas pode adensar-se e tornar-se invisível e até mesmo tangível através do concurso de um médium. Através do pensamento, o espírito manipula esses fluidos e nós vemos aí, é o capítulo depois desse, que seriam os milagres. Né? O que aquilo a gente chamava de milagre, nada mais são do que são explicados, vamos dizer assim, são explicados através da ação dos fluidos e dos espíritos sobre os fluidos. O perispírito é um intermediário do espírito. Tá? É como se o espírito, nós somos um só, tá, gente? O corpo faz parte de nós, do espírito encarnado. O espírito faz parte também do espírito encarnado. O perispírito faz parte do espírito encarnado. Tá? Porque a gente tenta, aqui está um espírito, está o perispírito, aqui está o espírito, como naquele desenho que eu coloquei, né? Eu não considero assim. Então, vamos lá. A ação do espírito, através do perispírito, sobre a matéria que a organiza. Tá? Ambiente fluídico. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Há incompatibilidade entre os fluidos com características agradáveis e desagradáveis, como entre o óleo e a água. Então, depois de tudo que a gente viu aqui, quando as pessoas falam, eu estou vibrando, você até lembrei de uma historinha, né? Vai o estudante de engenharia mecânica fazer prova lá sobre sistemas de mola, e aí o pai chega para ele e diz, meu filho, estou vibrando para que você faça uma boa prova. A pergunta dele vai ser o quê? Que frequência, meu pai? Entendeu? Então, quando a gente fala o vibrar, a gente está tendo bons pensamentos, e que não deixa de ser uma mudança vibratória que vai agir sobre os fluidos que vão chegar àquela pessoa que está precisando. Tá? Então, quando você está num ambiente fluídico que tenha uma vibração boa, uma boa energia, vamos falar assim, tá? Você se sente bem. Você se sente bem. Quando você chega em um lugar em que aquela energia, né, o ambiente fluídico é pesado, você vai sentir. Principalmente quem é médium, que tenha uma sensibilidade maior com relação a isso. Ok? Posso passar? Ação magnética dos fluidos. Lembra que eu falei do campo eletromagnético? Tudo tem campo eletromagnético? A força vital pode ser imaginada como um campo de energia circulando e penetrando o corpo. E aí ele já fala de força vital, que é o fluido que a gente chama, que é o fluido na sua forma, que chama fluido vital, que é o mesmo fluido, é a mesma energia. Fluido como se estivesse seguindo uma corrente circulatória invisível, carregando todas as células em sua trajetória. O campo magnético é como se... Então está aqui, aquilo que eu falei lá atrás do campo magnético. Isso está na codificação, isso não fui eu que inventei não, hein? Esse campo magnético forma em torno do corpo uma atmosfera característica desse indivíduo. Tá? Então, quando aqui eu estou perto de Carol, de alguma maneira, nosso campo eletromagnético vai trocar informação. Não sei como, né? Não sei o como, tá? A gente sabe que vai. Tá? É aquilo que eu falei, a gente sabe o que é, mas não exatamente como é. A gente tenta dar
uma representação, uma explicação. Tá certo? Vamos lá? Vamos? Pulei um monte de coisa. Então, cheguei no fim. Como utilizar estes conhecimentos para melhorar a minha saúde mental e física e me aproximar de Deus? Nós somos um só, um espírito encarnado nesse momento, tá? Com tudo isso que a gente falou aqui, puxa vida, como eu falei lá atrás, pelas escolhas de meu pai, tá? As escolhas da vida dele, né? Ele morreu, desencarnou relativamente cedo, tá? Isso não quer dizer que as pessoas que nasçam com as mesmas predisposições, elas não possam mudar essas predisposições genéticas, essas predisposições que vieram no seu organismo. Quando nós ingerimos alimentos, esses alimentos são energia. Tá? Esses alimentos, eles vão atuar no nosso intestino. Tá? Cat não está aqui, infelizmente, para me ajudar. Tanto é que hoje você já tem os chamados psicoprobióticos. Quem já ouviu falar aqui, psicoprobióticos? Carol, você já ouviu falar? Psicoprobióticos? Já? Tá? Então, esses psicoprobióticos, estudou-se a flora intestinal, viu que existem determinadas bactérias que fazem seu cérebro, que a ação dessas bactérias fazem seu cérebro produzir mais ou menos endorfinas. Tá? E já é vendido no mercado alguns tipos, tá certo? Eles são vendidos ainda não como medicamentos, mas como suplementos alimentares. Tá? O que isso quer dizer? Se eu começo a mudar a minha vibração, os meus pensamentos, me conhecendo melhor, me alimentando melhor, exercitando o meu organismo, tá? De maneira que mente sã em corpo sã, mens sana in corpore sano, anima sana in corpore sano, né? ASICS, assim. Então, nós somos um só, mente, espírito, mente, perispírito e corpo. Se nós trabalhamos sempre com o nosso, de maneira que a gente possa trazer um equilíbrio físico e mental ao nosso perispírito, nosso perispírito ele vai conseguir tirar o melhor do que está ao nosso redor. Vai ser uma proteção às vibrações, vamos dizer assim, aos fluidos deletérios. Tá? Então, todo esse conhecimento diz, puxa vida, este é um conhecimento importante. Por que é que eu preciso mudar os meus pensamentos, me aproximar de Deus através de Jesus, através dos bons espíritos? Tá? É a pergunta que eu faço a vocês. Eu queria que alguém falasse alguma coisa. Ninguém vai falar nada? Está todo mundo com fome? Hein? Só eu falo? Hã? Eu estou silêncio, está silêncio. Ok, gente, então, assim, para encerrar, né? Pode até ter parecido confuso, tá? Essa explicação, e lá eu nem falei de energia escura, de buraco negro, de antimatéria, de pósitrons, tá? Mas tudo isso existe. Tudo isso existe. E tudo isso foi falado na época pelos espíritos de uma maneira diferente. Tá certo? É como eu falei, puxa vida, seria muito legal se a... Oi? Você falou alguma coisa? Seria muito legal se nós tivéssemos mais cientistas voltados para essa área, tá? Se tivéssemos mais laboratórios voltados para essa área.
Mas, como eu falei lá atrás, é muito difícil isso hoje no meio científico, tá? Então, ficamos com aquela coisa lá de trás. O futuro vai mostrar que, né, a ciência, o espiritismo evolui com a ciência, tá? A base a base da doutrina é a codificação espírita, tá? Através dessa. Até agora, nada ficou fora do que eu falei. Tá certo, gente? Então, obrigado. Não apareceu obrigado. Obrigado.